Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, minha gente! Hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro. Está no ar mais uma edição do Bem Viver. Eu sou Afonso Bezerra, estou substituindo temporariamente o querido Lucas Weber, que está em merecidas folgas, e vou te fazer uma companhia pela próxima 1 hora. Por aqui você fica por dentro de tudo sobre agroecologia, meio ambiente, cultura e, claro, os assuntos mais importantes do nosso dia a dia, da política, da economia, do judiciário, enfim. Fica sintonizada ou sintonizado que o programa tá só no comecinho. Tem um papo super bacana com o mestre Ivamar, que hoje, morador do Amapá, defende um novo olhar sobre a Amazônia. João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST, comenta sobre o resultado das eleições municipais e o saldo para o movimento. Ainda sobre o balanço das eleições, você vai ouvir: o PL elege maior número de vereadores em capitais e terá a maior bancada em 5 delas. E em meio à disputa de narrativas sobre as queimadas, Comissão da Câmara dos Deputados aprova convite para ouvir Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Não desliga o rádio, não muda de estação, que o Bem Viver tá só começando. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. A gente começa o programa de hoje ouvindo um papo super agradável do meu amigo Lucas Weber com o mestre Ivamar, nosso convidado especial da entrevista de hoje. Vamos ouvir que tá bem bacana. E a partir de agora, o Bem Viver faz uma conexão diretamente com Macapá, capital do estado do Amapá, lá no norte do país, a ponta norte do nosso país, para falar com o mestre Ivamar, ator, pesquisador, griot e escritor que está aí há décadas lutando, preservando a cultura brasileira, a ancestralidade do nosso país, reforçando o mais importante que a gente precisa ter de cultuar nossos ancestrais, trazer tudo isso para os dias de hoje, fazendo reflexões importantes e sempre pertinentes para trazer o que a gente precisa de mais sagrado da nossa história. O mestre Ivamar, que ficou bem famoso também nas telinhas brasileiras por interpretar Popó na novela da Globo, né, Amor Perfeito, que foi ao ar recentemente. A gente vai falar um pouquinho sobre essa aparição dele, mas antes de tudo, deixa eu te cumprimentar, mestre Ivamar, muito obrigado pela disponibilidade de atender a gente aqui no Brasil de Fato, viu, amigo? Olha, eu que agradeço o Brasil de Fato por chegar aqui nesse alcance da Amazônia, que eu acho que nesse momento muito importante que nós estamos vivendo, com a questão climática, né, que me preocupa muito. Eu estava vindo de lá, de Salvador, cheguei ontem, e toda vez que eu estou na janela, a gente acaba observando um pouco, né? Lá fora, como é que está? E quando você olha e vê queimadas, horas e horas de queimadas, isso me deixou realmente muito triste de ver nossa Amazônia sendo queimada, né? Isso é uma coisa que a gente tem que... tanto que a gente briga para ver a nossa floresta de pé, né? E isso me chocou bastante na chegada vindo de Salvador para cá. Mas estou aqui e estou feliz por você abrir mais espaço para que a gente possa, né, falar o que está acontecendo, chacoalhar as pessoas, entender que a gente tem um caminho muito grande pela frente para poder ter este bem viver quanto que a gente tanto fala, né? Que maravilha, que maravilha. A gente sempre fica emocionado quando as pessoas que vêm até o nosso programa saúdam, celebram essa palavra, essa expressão que a gente carrega com tanto carinho no nome do nosso programa, que é o Bem Viver. No fundo, tudo que a gente faz aqui é em busca desse mantra, dessa significação que vem justamente de povos ancestrais, muitos da Amazônia, mas não só dessa região. É um conceito amplo que fala de outras populações ameríndias. Mestre Ivamar, para começar, queria aproveitar toda essa tua provocação
situação que tu já trouxe logo de cara, que infelizmente é o assunto, felizmente no sentido que a gente precisa falar sobre isso, mas infelizmente o assunto do momento são as queimadas, e a gente fala infelizmente nesse sentido de que a gente queria falar de tantas outras coisas, né, de tantas celebrações importantes que acontecem nessa região do país, mas infelizmente a gente é obrigado a falar sobre isso porque é um assunto que vai literalmente invadindo as pessoas, invadindo os pulmões por conta de toda essa fumaça tóxica que vem das queimadas, que não é só o que acontece na Amazônia. A gente nas últimas semanas viu acontecer em São Paulo de uma maneira inédita, o Pantanal também vem passando por anos desastrosos. Mestre, como que está a situação no Amapá, nessa região que o senhor se encontra nesse momento? A fumaça também está sendo uma intrusa invadindo diariamente aí as janelas, as portas? Como tem sido isso, mestre? Estou acabando de chegar de Salvador, acabando de colocar os pés aqui em Macapá, né? Ainda não deu para me sentar com as pessoas daqui, mas o que eu vi, né, na região do Pará, me assustou. Quando eu cheguei no Amapá, sobre o avião do Amapá, eu senti ainda uma grande preservação da nossa mata, né? Eu passei por Guiana Francesa e a Guiana Inglesa há pouco tempo. E admirei a forma como eles preservam a questão do meio ambiente lá, né? E sinto que Macapá, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai sofrer com as mesmas questões, até porque nós temos a questão do garimpo nessa região, muito grande, né? Então a gente tem essa preocupação, sim, né? O senhor esteve justamente na Guiana Francesa, na Guiana, fazendo um intercâmbio cultural, né? Foi uma residência que o senhor fez por lá, não foi, mestre? Na verdade, eu fui chamado para fazer uma residência artística, né? Era para fazer em 2 vivências. Eu fiquei 15 dias entre a Guiana Francesa e Guiana Inglesa. Mas como eu tinha uma atividade e um compromisso com um filme que eu tinha que fazer agora, que chama Os Viúvos, então eu tive que só fazer os primeiros 15 dias e correr para São Paulo e para terminar o filme que eu estava fazendo lá em São Paulo. Mas a experiência foi fantástica de estar na Guiana Francesa e na Guiana Inglesa, né? A Guiana Francesa que me chamou mais a atenção, o caminho que eu fiz entre o Rio e até a divisa, para quem vai para a Guiana Inglesa, eu senti essa preservação pelo caminho, pelas estradas, né? Muito bem, muito preservada a questão das matas naquela região. Coisa que para o lado de cá a gente sente também essa preservação. Aqui, né, nós temos a APA daqui, que é muito preservada, a área indígena, que é muito bem preservada, né? Então, nós temos uma preservação muito significativa aqui para o lado do Amapá, né? Nessa região entre Iapoque, Laranjal do Jari, essa região ainda tem uma preservação. Mas, mesmo assim, a gente sente algumas questões muito sérias, que é o aterramento, né? Eles vão fazendo aterramento no solo, em algumas regiões, e isso também tem criado um impacto muito grande na questão climática aqui. Mestre, eu queria entender um pouquinho sobre essa tua trajetória, né? Você que nasceu em São Paulo, ali no comecinho da Zona Leste, né? Na Penha, região de Itamar Assunção e outros grandes nomes da cultura, da expressão brasileira. Fez uma trajetória pelo mundo, esteve em Angola, morou por 4 anos lá, no finalzinho da década de 70, início dos anos 80, e já faz 20 anos que o senhor está em Macapá, né? Conta um pouquinho, que chamado foi esse para o senhor ter ido para a região norte do país e se estabelecido por aí? Tá. Nos anos 70, né, eu já me envolvi logo no movimento negro, fui um militante, um ativista do movimento negro, e as questões raciais naquela época, onde nós gritávamos o 20 de novembro, né, ali nas escadarias do Teatro Municipal, e aquilo tudo foi me envolvendo emocionalmente, né, de acreditar que tinha que ter uma mudança e voltar para casa. E aí foi que nasceu o desejo de ir para Angola. Aí foi um processo de trabalho de cooperação que eu fiz em Angola durante 4 anos, né? Estudei muito o toque das caixas os tambores de lá, né? Eles têm um tambor chamado Kazakuta e o Neguma. São 2 tambores muito interessantes que me marcaram muito. Venho para o Brasil e começo a atuar no Instituto
na instituição que na época chamada FEBEM, né? Trabalhei um tempo ali, depois fui secretário, né, de uma central sindical no sentido de discutir e levar para a Conferência Mundial a postura dos sindicatos junto à questão racial. E aí foi que eu fui para a África do Sul, na Conferência de Durban, né? Eu fui das 600 pessoas da delegação que foi naquela época, eu fui uma das pessoas que estava dentro dessa delegação. Quando nós voltamos, um grupo foi trabalhar com educação, né? Vocês que estão assistindo vão lembrar que quando logo nós chegamos, começamos a falar em cota e tal, né? Cota na educação, aquela coisa toda, aquele grande momento de mudança, né, de entendimento que eram as cotas, e eu fui trabalhar com quilombos pelo Brasil, pelo Ministério da Previdência. Em cada estado, Maranhão, entre todos os estados que eu passei, nas comunidades quilombolas de terras tituladas, eu fiquei uma semana. Quando eu chego em Macapá, eu fui convidado para criar o Conselho das Comunidades Afrodescendentes do Amapá, trabalhar os conflitos. E foi uma imersão tão grande, uma imersão tão profunda de vivenciar a riqueza, o lugar e a cultura daqui, que me fez ficar durante 20 anos aqui, né? E durante esses 20 anos, eu tive o prazer de conhecer uma família chamada Brazão e Linos, né? A família Brazão e Linos. E com essa família, acabei conhecendo muito mais e discutindo, inclusive, as questões muito mais profundas sobre a questão alimentar, sobre a questão da mulher no Amapá. Isso tudo foi me preenchendo, né? Por razões de saúde, por razões de feminicídio que aconteceu com a minha companheira daqui, da família dela, Suane Brazão, nós criamos o coletivo Amazonizando em São Paulo para levar a cultura dos quilombos para o sul, né? Para os sudestinos conhecer esse novo toque, esse novo cuidado, esse novo olhar para a Amazônia. Então, com toda essa experiência de 20 anos e mais a companhia de Suane Brazão, que é quilombola, me deu condições da gente avançar nesse projeto coletivo Amazonizando, junto com o Felipe Henrique, que é meu filho, né? E isso cresceu muito no Estado, né? Foi uma imersão assim no Estado, levando a cultura, que inclusive foi transformado em método de ensino, no Instituto Educacional de Cultura, chamado Alfredo Volpi, que inclusive fechou em São Paulo. Bom, essa é um pouco da trajetória. Só que aí, nesse processo de trazer a cultura e trazer o mar abaixo, né, e fazendo outras atividades, como Zumbi jogava xadrez, outros, enfim, todos os projetos que a gente desenvolveu dentro do coletivo Amazonizando, os olhares para um grande amigo que eu acabei conhecendo e ficamos grandes amigos, que é o meu querido Chico Accioli, que é o diretor de elenco da Globo, né? Ele me fez esse convite para participar dessa novela, que eles estavam atrás de um mestre para fazer essa novela, né? E aí ele pesquisando e tal, e falou, não, Vamar, tem que ser você e tal. E eu tive a honra e o prazer de fazer a novela Amor Perfeito, onde 50% do elenco era negro, né? E que para mim foi de uma riqueza tão grande, é de poder entrar na casa das pessoas e as pessoas verem um homem negro sexagenário, né, sendo coroado, tendo uma relação, tudo isso, né, quebra um estereótipo que é uma cura para muitos de nós, né, muitos dos meus pais, dos mais de 70, que nunca se viram numa tela de TV com tanto carinho, com tanto respeito e cuidado que a Globo teve comigo. Que bonito. Então, essa foi um pouco da trajetória, né? Fiz um resumão. Um resumão. E aí, um resumão. No final dessa novela, começo a fazer sou chamado para vários filmes, né? E continuo levando a cultura do mar abaixo, como eu fiz agora na Bahia, e vou para o Rio, e assim a gente toca o nosso projeto. Que bonito.
Que bonito, que bacana saber isso, né, mestre? Te ouvir um pouquinho sobre toda a nossa trajetória. Muitas vezes a gente acaba recebendo um reconhecimento devido anos depois de ter construído tanto caminho, de ter calçado estradas. Isso, claro, que existe uma reflexão que a gente precisa entender sobre como às vezes demora para receber devidamente os louros por tanto trabalho, mas ao mesmo tempo é importante quando ele vem e consegue coroar assim, uma trajetória tão bem sucedida como a do senhor. Mestre, eu queria aproveitar nossa Sim. conversa para te ouvir um pouquinho sobre uma percepção muito particular que você tem sobre o que significa investir em cultura. O senhor é um grande entusiasta de causar, de promover mudanças justamente a partir desse investimento, de que cada centavo que a gente investe em cultura, o retorno é formidável, muito mais, se transforma, se multiplica. Eu sei que o senhor tem uma análise muito particular sobre esse tema, eu queria ouvir um pouquinho do senhor de qual que é a importância de investir na cultura e não só uma questão de propagar ideias importantes, mas às vezes de ter um próprio retorno financeiro para a população e para o Estado como um todo. Gente, o que que é cultura? O que que é arte? Se não é estudo da ciência humana. Se nós estamos falando do estudo das ciências humanas, nós estamos falando do tratamento dessas pessoas. Nós estamos falando do cuidado, nós estamos falando da história, né? Nós estamos falando da arte de uma forma muito... Ela é muito ampla, né? Falar de cultura e falar de arte, gente, ela é transformadora, né? Ela te enriquece, ela te dá novos caminhos, ela cria oportunidades. Economicamente, o quanto que na nossa economia, a nossa arte, a nossa cultura, ela gera, né? Tudo, de uma certa forma, está baseado nessa arte. Se você vê no esporte, a nossa cultura está lá, a nossa arte está lá. Se você vê na educação, nós estamos lá. Eu vejo uma coisa que é muito interessante, quando eu vim agora de Salvador, né? Chegando em Salvador, eu fui dar uma oficina dos tambores de lá. Só de dar a oficina, moveu a comunidade do Ileaê, moveu a comunidade do Olodum, moveu a, a, a Universidade da Bahia, a Universidade da Bahia se moveu para isso. E você acha que isso é o quê? É uma economia girando, as pessoas se movimentando em troca de algo, né? A economia, a importância da economia com a arte é algo muito sério e que tem que se levar muito a sério. Não podemos pensar não podemos tirar a economia da arte. Elas estão envolvidas, elas são irmãs, elas andam juntos. Porque toda vez que a gente se movimenta para algo, olha, quando a gente pega uma senhora aqui, lá do Cupixi, lá da comunidade, lá do Cupixi, né? E vamos trabalhar cultura naquela comunidade lá. A partir do momento que a gente acaba fazendo a cultura lá, essa mulher ela já olha para o peixe de uma forma diferente, ela já olha para a alimentação de forma diferente, ela já olha para o vestir diferente, ela já olha no seu habitat diferente, e isso move a cultura do lugar. Nós estamos indo agora para uma outra comunidade chamada Serra do Navio, que teve um impacto muito grande com uma empresa que teve lá chamada Icome, né? Que é igual ao Vale do Rio Doce, sabe? Ela agiu lá tirando o minério, criaram toda uma estrutura e foram embora. Nós estamos indo lá agora, inclusive, para resgatar a história da comunidade, junto com como é que chama o instituto que vai junto? O IFAM, né? Estamos indo junto com o IFAM lá, para resgatar a cultura de uma forma que isso possa fortalecer a economia do lugar. Agora, gente, falar de economia e falar de cultura, falar de arte, estamos falando de duas coisas que não se separam, elas estão juntas, né? Desde o momento que eu estou tomando um copo de água, eu já estou fazendo arte aqui, sabe? E movendo e gerando economia, né? Então a gente tem que entender economia de que forma, né? A gente vê economia só quando a gente fala só de empreendedorismo direto. Não! Nós temos uma economia indireta que está aí fortalecida, uma economia criativa muito forte, e que nós temos que aprender a valorizar isso. Isso é um ponto fundamental. E uma outra coisa que eu falo, Lucas, que eu acho que é importante, é as instituições como
instituições que usam de forma educativa para reintegrar os meninos na sociedade, né? Nessas instituições nós temos que estar lá dentro. Temos que estar lá dentro fazendo arte, né? Dentro dos presídios nós temos que estar lá dentro. Tem que ter espaço para nós lá dentro, porque se a gente não tiver espaço lá dentro, eles não têm a nossa cultura, a criatividade que a cultura traz, que fortalece, que forma o ser humano, que se identifica como pessoa, né? Se a gente não tiver dentro desses espaços, que são os espaços mais, que sofrem, né? Que a gente vê que a gente sofre com esses espaços que são criados situações que nos traz insegurança, né? Se a gente vai dentro desses espaços, a gente já está indo nos hospitais, não estamos? Já estamos indo nos nossos hospitais com a arte, estamos indo nas empresas. Esses dias mesmo uma empresa me chamou para fazer um trabalho, né? E assim, estamos fazendo as empresas. O que nos falta é entrar dentro dessas instituições, né? Por quê? Porque a gente vai fortalecer, vai fazer com que esse sujeito se encontre de volta no seu lugar. Então essa é falar de economia, né? Eu acho que é importante que a gente tenha esse olhar bem amplo de que como pode ser transformador e como essa economia criativa pode mudar a vida não só de uma pessoa, mas de uma sociedade. Maravilha. Esse foi Mestre Ivamar, ator, pesquisador, griot, escritor, que mora no Macapá aí, levando muito, articulando muito de toda a experiência, de toda a trajetória que ele tem, viveu 4 anos em Angola e recentemente esteve aí brilhando nas telonas do Brasil, interpretando um Popó na novela Amor Perfeito. Mestre Ivamar, uma alegria imensa tê-lo aqui com a gente no Bem Viver. Muito obrigado pela tua disponibilidade, vida longa sua trajetória. Estamos aí acompanhando, tenho certeza que foi apenas o primeiro de muitos papos que a gente vai ter, viu, amigo? Lucas, você me deixou aqui, ó, com vontade, né? Um desejo de gritar bem alto, porque eu sinto que nós vamos ter alcance através desse programa. Então é hora da gente poder gritar e dizer que a gente quer mesmo, que a gente quer. Olhando aqui, gente, o que a gente quer? Nada que não seja o nosso bem viver. Vamos lá, gente, vamos nos fortalecer quanto a isso. Vamos nos encontrar, vamos olhar uns nos outros. Olhar com carinho, olhar com respeito e com cuidado. E é isso. Deixo aqui o meu abraço para vocês, Lucas. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Ei, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver, você pode receber as principais notícias do BDF diretamente aí no seu e-mail? Poxa, é muito simples. Basta se cadastrar em nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Se política, cultura, saúde, enfim. Você vai receber conteúdos inéditos aí na caixa de mensagem do seu e-mail e ficar por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. E além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Calma, eu vou repetir, escuta só. brasildefato.com.br/boletim. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. E vamos falar agora sobre o resultado das eleições municipais. No último domingo, o campo progressista perdeu espaço. E essa retração é vista como um reflexo direto do golpe de 2016 contra a ex-presidenta Dilma Rousseff.
Sabe quem fez essa avaliação? João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que também lançou candidaturas nas eleições municipais deste ano. Segundo Rodrigues, a recuperação desse segmento político deve acontecer nas próximas eleições em 2028, quando as políticas públicas de impacto dos governos de esquerda alcançar os territórios. Quem traz mais detalhes é Daniel Lamir. Brasil de fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira. A perda de espaço do campo progressista nas últimas eleições municipais reflete o golpe de 2016 contra a então presidenta Dilma Rousseff. A análise é de João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ele avalia que a recomposição desse segmento político no campo institucional ocorrerá no próximo pleito. Esse seria o período no qual as políticas públicas de impacto dos governos de esquerda chegarão aos territórios. Acho que a eleição de 2028 será uma eleição em outros níveis. Daqui 4 anos, nós vamos ter política pública que vai chegar no interior, nós vamos ter o que um prefeito chama das entregas, que vão ser feitas nesse último período, e essas entregas, elas terão endereço, que é os mais pobres, e serão entregues pelo conjunto das forças mais progressistas que estão governando esse país. E vamos ter uma agenda de disputa que vai melhorar o debate no interior, que é enterrar essa agenda da pauta de costumes. No último domingo, dia 6, foram eleitas 133 candidaturas para as câmaras municipais e prefeituras ligadas à luta pela reforma agrária e apoiadas pelo MST. Desse total, 43 são militantes do movimento. Rodrigues avalia que as campanhas nos municípios em 2024 foram comandadas por políticos eleitos após o golpe, com recursos vindos do orçamento secreto. Essas eleições, se nós formos ver, ainda quem comandou elas foram os prefeitos eleitos, vereadores eleitos com golpe, eleito ainda no governo Bolsonaro. Para o coordenador do MST, é possível observar uma recomposição da esquerda, mas ainda tímida. Volto a dizer que essa não foi a nossa eleição municipal. Diante desse cenário, Rodrigues aponta que o MST adotou diferentes estratégias. Uma delas foi atuar na base para impedir a entrada da extrema-direita nos assentamentos e acampamentos. Seguramos com muita dificuldade, porque seguramos não é o candidato, são as ideias de direita, a agenda de direita e a quantidade de recursos de compra de voto. O movimento também se mobilizou para que a militância votasse em candidaturas progressistas e, por fim, a estratégia de eleger candidatos e candidatas ligados ao MST. Que aí é uma conta muito mais difícil, porque um candidato nosso não elege só com a base do MST, ele precisa naturalmente ter a base da cidade. Aí a vida fica um pouco mais difícil. De qualquer forma, nós tivemos eleições emblemáticas. João Paulo Rodrigues cita a eleição da professora e historiadora Maíra do MST, com mais de 14 mil votos no Rio de Janeiro. O movimento apoiou cerca de 700 candidaturas comprometidas com as pautas da reforma agrária popular, distribuídas em 12 partidos. E óbvio que teve uma quantidade enorme de candidatos nossos que não se preparou para a campanha, não se preparou do ponto de vista da comunicação, da relação com as famílias, da relação com o partido, da relação com a sociedade. E quem chegou por último achando que era um oba-oba, vou entrar que eu vou ganhar, só porque tem um carimbo do Lula, do PT ou da MST vou ganhar, se comprovou que não é assim. João Paulo Rodrigues avalia, no entanto, que o movimento sai fortalecido dessa experiência. Elegemos bons companheiros, bons militantes, vamos conseguir a partir de agora garantir com que a política pública que passa por estado ou por município seja dialogado melhor com o assentamento, ora na educação, na saúde, na merenda escolar, e eu não tenho dúvida que nós projetamos uma nova geração de militantes do MST que terão lideranças em cada município. Olha, super importante registrar que é muito importante também para a democracia brasileira esse avanço do MST nas disputas eleitorais.
levando a perspectiva dos movimentos populares e da classe trabalhadora para os parlamentos. Isso significa um importante acúmulo político, indica também renovação nos partidos progressistas e anima o ambiente institucional com as novas pautas, principalmente o combate à fome, a defesa do meio ambiente e a reforma agrária. E enquanto o MST comemora o avanço na luta institucional, o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, também conquistou vitórias importantes nas eleições municipais. Um levantamento do Brasil de Fato aponta que o PL, cresceu como o partido que mais elegeu vereadores nas capitais do Brasil nas eleições deste ano. Ao todo, o PL garantiu 94 cadeiras, liderando entre os 833 vereadores eleitos para as câmaras municipais. Além do PL, o Centrão também se destacou. PSD, PP, MDB e União Brasil compõem as 5 legendas com mais eleitos no país. Daniel Lamir conta detalhes. Brasil de Fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira. Um levantamento feito pelo Brasil de Fato mostra que nas eleições municipais deste ano, o PL foi o partido que elegeu mais vereadores e vereadoras nas capitais. Ao todo, 833 candidaturas foram eleitas para ocupar as câmaras municipais das capitais. Desse total, 94 parlamentares do PL foram eleitos. 4 partidos do denominado Centrão da política brasileira fecham o grupo das 5 legendas que mais elegeram vereadores e vereadoras nesses municípios. São elas PSD, com 73, PP, com 69, MDB, também com 69, e União Brasil, com 68. A contabilidade também foi feita para os partidos com maioria das bancadas nas capitais. E o PL é também a legenda com maior quantidade, somando 5 capitais. São elas Florianópolis, Belo Horizonte, Cuiabá, Palmas e Maceió. Em outras 4 capitais, 3 partidos dividem a maioria das bancadas. No caso, União Brasil, o PSB e o MDB. Na sequência aparecem PT, Republicanos e PSD, que terão a maioria das bancadas em 3 câmaras municipais. O levantamento também levou em conta a maior presença entre as capitais. Nesse recorte, o PP e o Republicanos são os partidos que encabeçam a questão. O PP só não elegeu vereadores e vereadoras em Florianópolis e o Republicanos em Maceió e Aracaju. O PT não elegeu parlamentares em apenas 3, Cuiabá, Porto Velho e Boa Vista, assim como o PL, que não terá parlamentares também em Boa Vista, Macapá e São Luís. Entre os partidos progressistas, o PT e o PSB dominam o cenário. Os petistas elegeram 61 vereadores e vereadoras nas 26 capitais brasileiras e aparece em 6º no levantamento do Brasil de Fato. Em 16 capitais brasileiras, 47 parlamentares do PSB foram eleitos. O PSOL elegeu 34 vereadores e vereadoras em 14 capitais, com especial concentração no Sudeste. Na região, os pessoalistas conseguiram eleger 23 parlamentares para essas câmaras municipais. O PDT terá vereadores e vereadoras eleitas em 17 capitais. Ao todo, o partido elegeu 37 parlamentares. O PCdoB, partido tradicional da política brasileira, elegeu apenas 8 candidaturas que estão distribuídas em 6 capitais. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Daniel Lamir. Seguimos falando sobre as eleições, agora com um foco mais específico em São Paulo e no desempenho do PSOL. O candidato Guilherme Boulos, filiado ao PSOL, assegurou sua vaga no segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo, em grande parte graças ao apoio expressivo das periferias, especialmente
nas zonas leste e oeste da cidade. Essa é a reflexão, a avaliação da própria presidente do PSOL, a Paula Corradi. Essa vitória nas periferias contrariou previsões iniciais de que Boulos teria dificuldades para conquistar votos nessas regiões. A Paula Corradi participou do BDF Entrevista desta semana e comentou que havia uma narrativa de que o partido não teria apoio nas periferias. Mas, essa visão acabou sendo desmentida pelas urnas, como ela explica na entrevista. Confere só. Um dado muito importante é que nós vencemos. Quem nos levou para o segundo turno foi principalmente a periferia de São Paulo. Então, quando você fala Zona Leste, a gente vê assim, no começo da Zona Leste, Pablo Marçal hegemonizando, né, aquela região Tatuapé, Penha e tal, e cidade de Tiradentes nos deu a vitória, assim como também parte da Zona Oeste da cidade e uma parte da Zona Sul também, do extremo oeste, né? E uma parte da Zona Sul também nos consolidou e nos levou para o segundo turno. Então, a gente sabe que vai ser uma eleição dura, difícil, mas que é totalmente possível reverter esses votos. A gente sabe, dados de pesquisas, as várias que saíram no primeiro turno, demonstram quanto o voto do Nunes ele é volátil, né? O voto do Nunes é pouco consolidado, então pode ter uma migração muito intensa dos votos dele. Então, eu acredito que a gente consegue ultrapassá-lo e ganhar as eleições nesse cenário por conta dessa volatilidade do voto dele. Eu acredito também que tentaram criar uma narrativa de que a gente não teria votos na periferia, e essa narrativa caiu por terra, né? Então, se hoje estamos no segundo turno, muito se deve à periferia. Então, eu acredito que, eu não sei te dizer se as pesquisas erraram ou não, porque pesquisa é um dado, né? Ela mostra um indicativo, e se a gente for pegar as pesquisas dos últimos dias, tem institutos vendidos, isso aí a gente sabe, tem gente que vende pesquisa e que tenta enganar. Eu fico imaginando os institutos do Pablo Marçal, que dizia que ele ia vencer no primeiro turno. Que tipo de instituto era esse que ele contratou? Então, que esse tipo de pesquisa é essa, né? Que tipo de pesquisa é essa, né? Devia ser da vozes da cabeça dele, mas eu acho que existem institutos sérios e as pesquisas mostram tendências, e a maioria delas mostraram tendências em que nós estaríamos no segundo turno, em que o Nunes estava numa, não em queda, mas numa tendência de queda, e que havia uma tendência de crescimento do Marçal, e tudo isso se confirmou, né? Além de São Paulo, Paula Corradi falou sobre o desempenho do partido em outras capitais, comentando, por exemplo, a derrota de Edmilson Rodrigues em Belém. Ela lamentou a exclusão do prefeito atual do segundo turno, especialmente considerando as dificuldades enfrentadas durante o mandato. Ela citou o boicote de recursos federais durante a presidência de Jair Bolsonaro. Confere só. Bem, para nós, a reeleição do Edmilson Rodrigues era uma prioridade nacional. Nós lutamos muito para que a gente pudesse conquistar essa vitória em Belém. Infelizmente, não alcançamos, e acredito que isso se dá por uma série de fatores, e aí vou elencar alguns deles aqui. O primeiro, que nós pegamos uma cidade completamente destruída aí pelos anos do Zenaldo, né, na prefeitura, durante 8 anos, um governo do PSDB que simplesmente destruiu a cidade de Belém, e nos elegemos no contexto do Bolsonaro sendo presidente do Brasil, em uma cidade em que o repasse federal é extremamente importante por ser uma cidade com baixa arrecadação. Então, durante os 2 primeiros anos, nós sofremos um boicote intenso do governo federal, porque nós éramos a única capital governada pela esquerda em todo o Brasil. Também enfrentamos a pandemia, e embora estivéssemos numa cidade com baixa arrecadação, com dificuldades orçamentárias, nós enfrentamos a pandemia de uma forma em que nós garantimos que todas as pessoas tivessem atendimento. Então, é só comparar com a cidade de Manaus, a tragédia que foi, isso não se ocorreu em Belém. E 2 fatores a mais que eu incluiria
que é nosso enfrentamento à máfia do lixo na cidade de Belém, que nos custou muito politicamente. Em Belém se faziam contratos emergenciais todos os anos com as empresas de lixo que atuavam na cidade, e nós resolvemos enfrentar, né? Porque quando se faz contrato emergencial não tem licitação, não precisa de licitação, então os valores eram muito mais altos. E a partir do momento em que nós optamos por regularizar, por abrir licitação para que houvesse mais transparência na nossa gestão, nós enfrentamos um boicote enorme que nos custou, teve um custo político para nós muito alto. Essa entrevista está completa no canal do Brasil de Fato lá no YouTube. Vai lá conferir. E a Comissão de Agricultura da Câmara aprovou ontem um convite para ouvir a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre o aumento das queimadas no país. O pedido inicial feito pela Frente Parlamentar Agropecuária, a FPA, queria uma convocação formal, que obrigaria a presença da ministra sob risco de crime de responsabilidade. No entanto, um acordo entre ruralistas e lideranças de esquerda alterou o formato para um convite que não é impositivo. Kaique Santos traz os detalhes dessa história. A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou na terça, dia 8, um convite para ouvir a ministra Marina Silva sobre o número de queimadas no país. O pedido inicial, proposto por membros da Frente Parlamentar Agropecuária, solicitava uma convocação da chefe da pasta ambiental. Essa é a ocasião em que os ministros de Estado são obrigados a comparecer sob pena de cometimento de crime de responsabilidade. Mas um acordo entre ruralistas e lideranças da esquerda terminou com a conversão do pedido em convite, modalidade de caráter não impositivo. A previsão é de que Marina Silva seja ouvida pelo colegiado no próximo dia 16. A ministra foi alvo de 5 pedidos protocolados na comissão, entre solicitações de informações e requerimentos de convocação. Eles foram votados e aprovados em bloco. A análise se deu por meio de votação simbólica, modelo de apreciação de pauta em que não há contagem nominal dos votos, por isso não há placar. Os documentos eram de autoria dos deputados Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, e Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, ambos da frente popularmente conhecida como Bancada Ruralista. Dos 5 requerimentos analisados, 2 tratam de convocação. Outro solicita informações técnicas de avaliação feita pelo IBAMA. Os outros 2 pedidos requisitam informações a Marina Silva sobre um boato de que existiriam planos do governo Lula para confiscar terras de autores de incêndios florestais. O assunto já foi desmentido por diferentes veículos de imprensa nas últimas semanas. A desinformação surgiu após disseminação de fake news que tratavam do tema nas redes sociais. A questão acabou servindo de combustível para alimentar novas investidas da bancada ruralista no Congresso. O segmento tem tentado estabelecer uma disputa de narrativa com o governo no que se refere ao contexto de avanço das queimadas. Nesse caso, associando a ministra do Meio Ambiente à responsabilidade pela crise. Para o deputado Paulo Venere, do PT do Paraná, o discurso tira o foco do problema. Porque a gente sabe que a Marina é uma das pessoas que mais tem feito empenho para que, primeiro, para que a gente tivesse recursos suficientes no Ministério do Meio Ambiente, recursos suficientes não só para nós evitarmos as queimadas, porque é algo que você tem, claro, que uma dimensão muito maior do que simplesmente gente, mas também para isso. E a Marina muitas vezes não foi atendida por vários motivos, inclusive por contenção dentro do Ministério de Contenção de Recursos. Além da precariedade na estrutura de combate a incêndios, o cenário conta com outro conhecido problema, a permanência das ocorrências de queimadas ilegais. Elas põem em xeque a vegetação e a biodiversidade e aprofundam o desequilíbrio climático. Dados oficiais da Polícia Federal mostram que o órgão já abriu 101 inquéritos para investigar incêndios florestais de teor criminoso. A Comissão de Agricultura tem em vista ainda outras propostas que miram o governo Lula. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, locução Kaique Santos. E nesta segunda-feira, a Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira lançou o documentário Abaixo da Superfície, Morte Silenciosa na Indústria de Pedras. O filme retrata a dura realidade de trabalhadores de pedreiras do Espírito Santo, que são afetados pela silicose,
uma doença pulmonar grave e irreversível provocada pela inalação de poeira de sílica, comum no setor. A silicose não só compromete a respiração, como também aumenta o risco de outras doenças graves, como tuberculose e câncer. Com relatos de trabalhadores, médicos e sindicalistas, o documentário revela o sofrimento diário e o impacto na saúde desses profissionais. A minha companheira de trabalho, Luana Ibelli, que apresenta o Central do Brasil, conversou com Newton Freitas. Ele é representante regional da Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira para América Latina e Caribe, sobre o tema desse documentário. Vamos conferir. De fato, nós lançamos este vídeo esclarecedor, alertador, sobre os riscos da silicose na atividade de marmoraria, de mineração, mas não só nela também, na construção civil também é muito comum. No marco do dia 7 de outubro, Dia Mundial do Trabalho Decente. Nós fizemos o vídeo para falar, olha, o trabalho decente, que é aquele com registro formal, com direitos, com segurança e saúde no trabalho, infelizmente não é uma realidade para muita gente, então, principalmente aquele pessoal da informalidade, ou terceirizados em condições precárias, Então, o vídeo aborda fundamentalmente o trabalho em marmorarias no estado do Espírito Santo, como você bem mencionou, que é uma realidade também em outros estados brasileiros, e que se reproduz depois na cadeia de produção do mármore ou de outras pedras ornamentais, pedras bonitas, que a gente tem às vezes vê em bancos, em lojas, em apartamentos, nas nossas casas, Tem toda uma cadeia anterior de produção, e o risco da silicose é presente, é uma das enfermidades laborais do trabalho, assim, das mais antigas que se conhecem, então, que é sério, porque petrifica o pulmão do trabalhador, da pessoa, durante a sua vida laboral, durante a sua vida no trabalho, às vezes por anos e anos e anos, 10, 20 anos, sem que a pessoa se dê conta de que está sofrendo, uma enfermidade muito grave, porque, como eu falei, a petrificação do pulmão, a dificuldade de respirar, que pode depois, infelizmente, evoluir para um câncer, sem cura. Agora, Newton, o que as empresas deveriam fazer para evitar essas consequências que você falou, da silicose que está atingindo aí tantos trabalhadores? Existe negligência dessas empresas no cuidado com os trabalhadores nessa situação, Sem dúvida, e infelizmente, tem assim, a falta de fornecimento de máscaras de proteção, por exemplo, e de que o cuidado com essa máscara, não adianta fornecer só uma vez na vida, achar que é boa por todo o tempo, ela tem que ter uma manutenção, ter um cuidado, ter limpeza, trocar filtros, Falta orientação para as pessoas, mas falta principalmente, Luana, acho que isso é o mais importante, é o corte úmido, o corte de mármore, de outras pedras, pedras ornamentais que a gente conhece, deve sempre ser feito no corte úmido, ou seja, acompanhado de umidade para abafar a poeira, ou seja, não esperar gerar poeira, porque a poeira ela coloca em risco não apenas o trabalhador que está ali envolvido, mas todas as pessoas que estão no seu entorno, Se se faz isso num banco, numa loja, numa residência, e se faz, todo mundo que está ali está respirando essa poeira, Então é muito importante ter atenção nisso. Olha, não deve ser aceito a geração de poeira, Quando você faz um corte lá com maquita, alguma coisa, mesmo na sua casa, não aceite. Olha, tem que ser feito o corte com umidade, tem que ser deter o pó, para a pessoa não respirar o pó, seja o trabalhador ou as pessoas que estão no entorno dele. Se ficou curioso para entender um pouco mais desse tema, o documentário, a obra, está disponível no YouTube e reforça o alerta sobre os perigos enfrentados na busca por condições de trabalho decente. Já essa entrevista que você acabou de ouvir está completa, totalmente disponível lá no canal do Brasil de Fato no YouTube. Acessa, dá um like lá e confere o conteúdo completo. E os pescadores atingidos pela seca na região norte receberão um auxílio do governo federal. O valor será pago em uma única parcela nas próximas semanas. Cerca de 100 mil pescadores devem ser beneficiados. A Caixa Econômica Federal é quem vai fazer os pagamentos. Mais informações agora com Natália Maciel, da Rádio Agência Nacional.
Cerca de 100 mil pescadores vão receber um auxílio do governo federal no valor de R$ 2.824 para se restabelecerem após a grande seca que atingiu a região norte. O valor será pago em uma única parcela nas próximas semanas. Agora, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional deve encaminhar no prazo de até 5 dias a lista dos municípios atingidos pela seca e que abrigam os beneficiários. O INSS será o responsável por elaborar a relação dos beneficiários e a data para recebimento dos recursos. A Caixa Econômica Federal vai fazer os pagamentos a partir da relação de beneficiários já cadastrados no programa Seguro Defeso. O valor deve cair na conta Poupança Social Digital de abertura automática em nome do pescador ou de outra conta em nome do mesmo, na mesma instituição financeira. De acordo com o governo, o auxílio irá destinar ao todo R$ 300 milhões para pescadores artesanais que vivem em cerca de 100 municípios e que tiveram o reconhecimento de situação de calamidade ou emergência por conta da seca. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Natália Maciel. E a Advocacia Geral da União vai notificar as empresas como TikTok, YouTube e Facebook para que elas expliquem as medidas preventivas adotadas para inibir a publicidade para crianças das empresas de apostas, a tal das bets. A reportagem é de Sara Barreto, da Rádio Agência Nacional. As plataformas digitais YouTube Brasil, TikTok, Kawaii e Meta, empresa controladora do Facebook, WhatsApp e Instagram, vão ter que esclarecer quais medidas preventivas foram implementadas para inibir a divulgação de bets voltadas ao público infanto-juvenil. A notificação extrajudicial foi enviada pela Advocacia Geral da União. Segundo a AGU, crianças e adolescentes não podem, de acordo com a lei, ser público-alvo de publicidade de casa de aposta e de jogo de azar. Da mesma forma, menores de idade não podem participar de jogos nem apostas. No documento, a Advocacia Geral explica que a notificação atende a uma determinação do governo federal para reduzir os danos à saúde mental e à economia da população causados pela exploração desse tipo de atividade. Com a notificação, os aplicativos devem informar se os termos de uso estabelecem regras específicas para a proteção do público infantil. As respostas às notificações vão fundamentar um processo administrativo da AGU sobre as bets e seus impactos para as políticas públicas federais. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Sara Barreto. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Agora um recadinho para você que chegou agora por aqui, acabou de sintonizar o nosso programa. Você está ouvindo o Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. Também estamos no site do Brasil de Fato, lá na aba Rádio, e através de emissoras parceiras por todo o Brasil. Para quem estiver na Grande São Paulo, o Bem Viver também é transmitido pelo Dial, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Para o mundo inteiro, nós estamos na internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. E para ouvir quando você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e Google Podcasts.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela serra, vai pela terra, vai pelo mar. E agora uma boa notícia para quem gosta de música brasileira. E mais ainda para quem gosta de ouvir no velho vinil. A Rocinante 3 Selos acaba de abrir a pré-venda do vinil do álbum A Lira do Povo, o trabalho mais recente de Ayrton Montarroios, um talento pernambucano. Esse LP de 180 gramas traz uma seleção especial de faixas adaptadas para o formato, com uma embalagem exclusiva e um texto assinado pelo próprio cantor. Eu e a minha viola, companheira inseparável, que minhas mágoas consola. Buriatã de coqueiro, fugiu da sua gaiola. Buriatã de coqueiro, bateu asa e foi-se embora. E tem mais, o disco conta com participações especiais, incluindo 2 faixas com a lendária Alaide Costa. E a gente encerra o programa em grande estilo, claro, ouvindo um pouquinho de Ayrton Montarroios cantando O Ferroviário. Vamos ouvir, sobe o som. De cangaceiro, matador, matador de cangaceiro. Buriatã de coqueiro, fugiu da sua gaiola. Buriatã de coqueiro, bateu asa e foi-se embora. Eu não sei por que motivo Buriatã foi-se embora e me deixou. Eu e a minha viola, companheira inseparável, que minhas mágoas consola. Buriatã de coqueiro, fugiu da sua gaiola. Buriatã de coqueiro, bateu asa e foi-se embora. De manhã muito cedinho, logo que me levantava, ia no pé de coqueiro falar com Buriatã e pedir pra ele cantar a saudação da manhã. Buriatã de coqueiro, fugiu da sua gaiola. Buriatã de coqueiro, bateu asa e foi-se embora. Vixe, que coisa mais linda, opa, neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Vou fazer uma promessa, meu santo protetor, e pedir pra ele voltar esse passo cantador, pra alegria de meu rancho, que nunca mais se alegrou. Vou dar uma volta lá na Mata do Sapé, onde mora o Papamé, o Furão e a Caipã. Ah, que lindeza! A edição do Bem Viver desta quinta-feira fica por aqui. Mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br.
O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site mesmo, na matéria de divulgação diária do programa. E eu quero aproveitar esse momento final aqui para agradecer a todos esses veículos que fazem essa parceria brilhante com a gente. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por fazer o nosso programa chegar mais longe, aonde está o povo brasileiro. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. A apresentação do programa hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro também. A edição e produção foi de Daniel Lamy. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.